Arruinei a vida do meu ex-namorado há mais de 20 anos e acabei de garantir que continuasse arruinada. Desculpe, esse post vai ser um pouco longo. Todos os nomes foram alterados e essa conta é descartável. Quando eu estava na faculdade nos anos 90, conheci Jake, na época homem 23 anos, através de amigos em comum. Ele já tinha se formado e planejava se mudar para o lado oposto dos Estados Unidos para fazer pós-graduação, e eu já estava fazendo planos para me mudar com amigos para apenas 90 minutos de distância de onde ele iria morar. Tínhamos tanto em comum, nos apaixonamos e realmente parecia destino, ambos planejando se mudar 4.800 quilômetros e acabando tão perto um do outro. Ele tinha 2 irmãs e um irmão mais novo que eram todas pessoas incríveis e me tornei amiga instantânea deles também. Como ele estava estudando e eu trabalhando, eu geralmente ia até ele para passar o tempo nos fins de semana. Ele estava alugando uma casa com 2 colegas de quarto também do programa dele. Éramos jovens, então o dinheiro era curto, mas nos divertíamos, íamos comer tacos e passávamos muito tempo na casa dele, onde ele criava e vendia pequenos animais. Jake era um estudante de doutorado em ciências animais, então estar perto de animais era normal e eu adorava. Conheci e me tornei amiga da esposa do orientador dele, Mary, mulher de uns 50 anos, que trabalhava na administração da universidade. Ela é uma mulher adorável e eu costumava almoçar com ela quando ia lá nos fins de semana. Jake era assistente de ensino e eu conheci outras pessoas do programa e fiz amizade com elas mais rápido do que ele. Depois de cerca de 2 anos de namoro, eu estava na casa dele um dia, deitada na cama juntos, em um estado de alguma nudez, e ele disse do nada que estava preocupado que eu estivesse ganhando peso e que isso tornava mais difícil para ele se sentir atraído por mim. Nenhuma preocupação com minha saúde, era tudo sobre ele me achar não atraente. Eu me sentei e disse, bem, então talvez você devesse garantir que haja comida melhor para eu comer do que bolachas e queijo quando eu venho nos fins de semana. Mesmo aos 23 anos, eu não aceitava esse tipo de besteira. Eu tinha ganhado no máximo 5 quilogramas desde que o conheci 2 anos antes e ainda usava o mesmo tamanho de roupas, cerca de um 38, 40 brasileiro. Eu não ia entrar em uma briga sobre isso, afinal, era problema dele, não meu, então perguntei calmamente, então qual é a sua solução para isso? Ele me olhou fixamente e disse, bem, acho que você deveria tentar perder peso e eu disse, não vou fazer isso, então o que você vai fazer sobre isso? Ele disse, bem, acho que nada, eu queria te informar como me sinto e eu disse, legal, obrigada, coloquei minhas roupas de volta. Fui dormir e dirigi para casa no dia seguinte como de costume. Continuamos namorando e cerca de 3 meses depois ele me ligou e disse que queria terminar depois de quase 3 anos. O motivo, e eu cito, você não sabe o suficiente sobre ciência. Ele sentia que não podia ter uma conversa comigo sobre o trabalho dele onde não tivesse que usar nomes comuns para animais em vez de científicos. Eu disse, bem, isso é besteira, qual é o verdadeiro motivo? Ele disse que era o motivo real. Ele veio me ver um mês depois para devolver algo meu e eu o confrontei, exigindo o motivo real. Ele finalmente admitiu que estava saindo com uma de suas alunas de graduação, vamos chamá-la de Meg, de 19 anos. Ele tinha 26 anos e era professor dela. Eu gritei para ele sair, minha colega de quarto ameaçou jogá-lo da nossa varanda do 2º andar se ele não fosse embora e ele saiu. Tudo me atingiu de uma vez depois que ele saiu e passei da raiva para o riso atordoado. Eu tinha conhecido Meg algumas vezes, em uma ocasião, ela estava na casa dele para um churrasco e derramou algo em suas calças. Jake me perguntou se eu poderia emprestar uma calça de moletom para ela. Eu não pude porque eu usava tamanho 38 e ela usava 48. Nada de errado com isso de forma alguma, mas o ponto é que percebi que ele fez aqueles comentários sobre meu peso para tentar fazer com que eu terminasse com ele porque ele era um covarde. Ele claramente gostava de uma garota grande. Embora, quando ele me disse aquelas coisas sobre meu peso, era 1h da manhã. Eu morava a cerca de 150 quilômetros de distância e tínhamos acabado de fazer sexo, então não sei como ele pensou que isso iria acontecer mesmo em retrospecto. Me deixa perplexa. Ele achou que eu iria terminar com ele e sair furiosa pela noite e dirigir por 1h30? De qualquer forma, enviei e-mail para os colegas de quarto dele, era o início dos anos 2000, era assim que você comunicava qualquer coisa que não quisesse dizer ao telefone. Eu queria informá-los que tínhamos terminado e que eles sempre foram adoráveis comigo e agradeci por serem amigos. Ambos admitiram que sabiam sobre Meg e foram os que exigiram que Jake me contasse ou eles contariam. Foi quando ele terminou comigo com a desculpa esfarrapada de que eu não entendia de ciência. Um de seus colegas de quarto, um cara super legal e fofo chamado George, se ofereceu para me ajudar a pegar algumas coisas minhas que ainda estavam na casa deles e que ele havia coletado para mim ao redor da casa.
Ele sugeriu que eu fosse para lá no fim de semana, saíssemos para beber e nos divertir, todas as coisas que Jake não queria desperdiçar dinheiro e eu disse claro. Então eu fui e George me deixou entrar na casa enquanto Jake estava fora. Tirei fotos de todos os animais dele porque, embora eu não fosse uma estudante de doutorado, eu prestava atenção e sabia que ele tinha uma espécie ameaçada de extinção sob seus cuidados. Ele não estava criando. Era um animal não liberável que ele havia recebido de uma organização de resgate. Havia documentação que ele tinha que enviar com uma taxa de $25 e ele se recusava a fazer isso, dizendo que não queria o governo em seus negócios. Tirei fotos daquele animal, todas as suas condições de criação e uma foto de um animal não permitido no estado que estava em um tanque, bem ao lado de uma janela e visível do lado de fora. Então saí para uma noite na cidade com George. Voltamos cedo por volta da meia-noite para que Jake e Meg, que estavam assistindo TV, me vissem de vestido curto, bêbada e George praticamente me carregando. Passei a noite no quarto de George. Ele foi um cavalheiro total, mas fez questão de sair do quarto e desfilar na frente deles de cueca várias vezes e nós rimos e gememos alto para que eles pudessem nos ouvir. Quando fui embora na manhã seguinte, Jake disse que eu não precisava agir como uma vadia na frente dele enquanto eu comia um donut lentamente com meu vestido amassado e cabelo bagunçado enquanto George sorria para mim e então plantava um beijo na minha cabeça. Meg parecia envergonhada, sem saber bem para onde olhar e eu disse divirta-se com minhas sobras e saí. Eu queria pensar que a mesquinha e barulhenta ficada e alguns insultos juvenis eram minha vingança. Não era. No dia seguinte revelei minhas fotos a Os Bons e Velhos Tempos e liguei para o Escritório Estadual de Pesca e Vida Selvagem. Relatei os animais na casa, o potencial superlotação de animais de criação e os 2 animais que ele não deveria ter legalmente no estado e perguntei como fazer uma denúncia. Acontece que Jake não era bem quisto por seus colegas no programa, nem por seus colegas de quarto, mas eu era. George havia sugerido que ele e o outro colega de quarto poderiam apresentar queixas à universidade de que um assistente de ensino estava dormindo com uma de suas alunas e mostrando favoritismo a ela. Na noite em que estávamos nos bares, fizemos questão de contar a história para todos que conhecíamos. Eles se certificaram de que todas as mulheres em suas aulas soubessem que ele estava dormindo com Meg. Não era um programa grande, então as pessoas logo souberam que ele havia traído e agora estava namorando sua aluna. George e o outro colega de quarto se certificaram de que as pessoas soubessem que eles haviam feito reclamações, cansados das besteiras arrogantes de Jake. Com minha declaração completa feita e fotos enviadas aos oficiais estaduais de vida selvagem, liguei para minha amiga Mary, esposa do orientador de Jake. Ela sabia sobre o término e o motivo esfarrapado, e eu a informei que ele admitiu que estava dormindo com uma aluna. Eu estava trocando e-mails com ele e ele admitiu isso por escrito, então enviei isso para Mary. Dizer que ela não ficou feliz com isso é um eufemismo. Ela disse que garantiria que isso fosse investigado e contou ao marido, orientador direto de Jake, enquanto eu estava ao telefone com ela. Falando em investigações, algumas semanas depois George me ligou, animado, para dizer que oficiais estaduais de pesca e vida selvagem estavam lá, confiscando animais. Ele disse a eles que ficaria feliz em contar tudo o que eles precisassem saber. Meg estava lá quando aconteceu e disse aos oficiais que, até onde ela sabia, todos os animais pertenciam ao namorado dela, Jake, e que todos eram legais. Isso deixou George e o outro colega de quarto livres de culpa. Um animal era mantido no quintal, então foi dado a entender a Jake que um vizinho o havia denunciado. Enquanto estavam lá para investigar, eles sabiam olhar pela janela dos fundos para ver o animal muito mais problemático, ilegal de ter no estado em quase qualquer circunstância. Como George estava no contrato de aluguel, ele pôde deixá-los entrar para investigar na casa. Os animais estavam todos em áreas comuns e os oficiais ficaram lá por algumas horas e voltaram com um mandado para levar todos os animais e entrar no quarto de Jake para investigar. George e o outro colega de quarto os deixaram entrar em seus quartos sem problemas e foram rapidamente liberados. Aparentemente Meg não conseguiu entrar em contato com Jake e acabou dirigindo até a universidade para encontrá-lo. Lembre-se, ainda não havia celulares. Foi um bom dia. Os únicos animais que eles deixaram foram alguns gupis em um aquário. Agora, estudantes de doutorado precisam de dinheiro de bolsas para fazer pesquisas e uma grande parte do financiamento de estudos com animais vem do governo federal. Jake tinha acabado de conseguir uma bolsa da I.P. a Agência de Proteção Ambiental, logo quando terminou comigo. Então liguei para a I.P.A. e perguntei como eu poderia denunciar que uma pessoa com uma bolsa federal estava sendo investigada por abrigar ilegalmente animais ameaçados de extinção.
Resumindo, ele perdeu sua bolsa da I.PA e teve que fazer restituição do que já havia sido usado, cerca de $30 mil. Ele nunca mais poderia obter outra bolsa federal. Ele evitou a prisão nas acusações estaduais já que todos os animais estavam em boas condições de saúde, mas perdeu todos os seus animais de criação, no valor de milhares de dólares, já que foram recolhidos para a guarda segura durante a investigação quando os 2 animais ilegais foram levados. No final, ele devia uma multa de $15 mil e os 2 animais foram para um centro da natureza próximo. Por anos, eu parava lá se estivesse na área para visitá-los. A universidade revogou sua bolsa de estudos e o demitiu do ensino por ter um relacionamento inadequado com uma aluna. De alguma forma ele escapou de ser expulso. Mas sempre me chocou que ele nunca tentou esconder o relacionamento com Meg e era tão estupidamente confiante que nem esperou as 4 semanas até que ela tivesse terminado sua aula para começar a namorá-la publicamente. Pelas regras da universidade, ele estaria livre para namorá-la, não sendo mais professor dela e ela só teria que evitar qualquer aula em que ele fosse assistente. Nunca deixa de me fazer rir. Depois de alguns meses, enviei um e-mail para suas irmãs dizendo que sentia falta delas porque Jake terminou comigo depois de tentar me chamar de gorda e me trair e eu me sentia estranha em contatá-las. As meninas me disseram que ele contou à família que eu terminei com ele por causa da distância. Encaminhei a elas e-mails que Jake escreveu após o término, falando sobre como ele se apaixonou por Meg e que sentia muito por isso, mas era verdade. Eu não conseguia acompanhá-lo academicamente e isso o fez se sentir atraído por Meg. Jake conseguiu convencer seu pai a pagar por mais um ano de escola para que ele pudesse obter um mestrado em vez de um doutorado e, embora eu tenha mantido contato com suas irmãs e irmão por e-mail e depois pelas redes sociais, em grande parte deixei tudo para trás. Eu me vinguei, fiz alguns amigos, Mary se tornou como uma tia para mim e segui em frente com a vida. Fui fazer um mestrado em minha especialidade? Ajudar cientistas e médicos a comunicar seu trabalho para leigos. Você sabe, nós, burros que não conseguimos lembrar todos os nomes científicos. Juro que aconteceu por acidente e não por design, mas eu amo isso e trabalho com todos, desde médicos e enfermeiros de cidades pequenas até empresas farmacêuticas, museus, governos estaduais e federais e produtores de cinema e TV. Viajo muito e falo e aprendo muitas coisas legais sobre nosso planeta e como as coisas funcionam. Eu sabia através de seus irmãos que Jake e Meg se casaram e tiveram 2 filhos. Meg abandonou as ciências e se tornou contadora, Jake voltou a criar animais. De vez em quando suas irmãs ou irmão me contavam algo durante um almoço ou por mensagem, mas tínhamos nosso próprio relacionamento que existe fora dele. Aparentemente, quando enviei um presente de casamento para uma de suas irmãs, ele reclamou em voz alta em um chá de panela misto que todos os seus irmãos ainda eram meus amigos e não faziam esforço para abraçar sua agora esposa, Meg. Aparentemente a irmã apenas riu e disse, não tenho o hábito de ser amiga de destruidoras de lares. Foi assim que os pais de Jake descobriram como o relacionamento deles começou e o nosso terminou, 10 anos depois que terminamos. Jake nunca descobriu que fui eu quem o denunciou ao Estado e no final, não menti sobre uma única coisa, exceto talvez exagerar uma sessão de amassos bêbada com George, que agora é um professor bem-sucedido e efetivo com uma esposa e filhas adoráveis. Avance cerca de 20 anos até algumas semanas atrás. Eu estava em uma universidade dando uma palestra para uma sala de 250 alunos de graduação e pós-graduação. No final, eu estava conversando com os alunos depois e ouço uma voz dizer, Ei Op, há quanto tempo e percebo que é Jake e eu não mudei a expressão no meu rosto, de jeito nenhum. Fiquei completamente chocada e meu instinto foi fingir que não o conhecia. Então eu disse, desculpe, me ajude, já nos encontramos em outro workshop ou palestra? Ele pareceu incrédulo e disse, sou eu, Jake, e eu disse, não consigo me lembrar de você, mas adoraria descobrir. Finalmente eu ofeguei e disse, meu Deus, Jake. Acho que eu te bloqueei e disse, bem, ótimo te ver e me afastei rapidamente quando ele tentou me abraçar. Fiquei feliz em deixar por isso mesmo, com a satisfação de ele me ver como palestrante convidada em um departamento de ciências de uma grande universidade quando ele estava apenas na plateia. O chefe do departamento e os professores que me convidaram para falar me levaram para jantar e, enquanto estávamos lá, um deles disse, então você conhece Jake? Eu disse que o conhecia há mais de 20 anos, sendo vaga sobre como. Ela continuou me dizendo que ele estava lá para uma entrevista para uma posição de professor e tinha passado alguns dias lá observando e que provavelmente iriam contratá-lo. Eu não pude controlar, zombei. Quando todos olharam para mim, eu disse, desculpe, estou apenas chocada que ele esteja ensinando depois do que aconteceu na Universidade X.
Eles disseram o que aconteceu e eu disse. Ele estava dormindo com uma aluna de 19 anos quando ele tinha 26 e teve que deixar o programa sem um doutorado porque não podia pagar para ficar depois de perder sua bolsa. As 3 pessoas com quem eu estava se olharam como se soubessem que tinham um problema e disseram: "Uau, teremos que investigar isso", e mudaram de assunto. Minha velha amiga Mary, aposentada há 1 ano ou 2, mas ainda amigável com seus antigos colegas, me ligou neste fim de semana para dizer que um amigo na universidade a informou que alguém havia ligado fazendo uma verificação de antecedentes sobre Jake e eles puxaram seu arquivo, que incluía ser demitido, deixar o programa com um grau inferior e as cartas de reclamação de mais de 20 anos atrás sobre sua conduta. O nome de Mary estava nele com seu marido listado como orientador da faculdade, então ela achou que gostaria de saber. Como bônus, havia uma cópia de seu registro de prisão pelos animais ilegais. Acho que seu pai tinha pago por um advogado decente para ter o registro apagado depois que as acusações foram reduzidas e ele pagou as multas. Então não aparece em uma verificação de antecedentes padrão. Não acho que ele vá conseguir esse emprego. Então voltarei à minha vida, contente que o universo às vezes dá certo, especialmente se você der um pequeno empurrão de vez em quando. A melhor vingança é quando você não precisa fazer nada de errado, você só precisa ajudar a direcionar o conhecimento para os lugares certos. Se há algo que posso transmitir a qualquer jovem mulher e homem lendo isso, enquanto me remexo alegremente em minhas calças agora tamanho 40, é que, se alguém que deveria te amar reclama do seu peso ou aparência, esse é um problema deles para resolver mentalmente, não seu, e talvez seja a hora de verificar o que eles estão fazendo pelas suas costas ou simplesmente seguir em frente. Lembre-se, porém, que é um defeito deles, não seu. Se Jake não tivesse sido um covarde e tentado me fazer terminar com ele e simplesmente terminado as coisas comigo de uma maneira madura, eu poderia não ter descoberto sobre Meg e voltado sua própria maldade contra ele mesmo. Chegamos ao fim de mais um relato. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Fique agora com mais histórias incríveis diretamente na sua tela.